Bom dia, mais uma vez bom dia, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Essa é a segunda parte da aula sobre princípios fundamentais dos recursos cíveis. E nessa aula, nesse encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre os princípios da taxatividade, da unicidade, da fungibilidade e instrumentalidade recursal, e da irrecorribilidade separado das decisões interlocutórias. Na primeira parte desta aula sobre princípios dos recursos, nós falamos sobre duplo grau de jurisdição e colegialidade, né? O primeiro desses princípios que nós vamos mencionar aqui com vocês neste encontro é o princípio da taxatividade. Eu enviei algumas decisões para vocês e essas decisões também abordam, né, esses princípios. A gente vai resgatar um pouco do que cada uma dessas decisões trata sobre a matéria. Mas, por taxatividade entre nós, o princípio da taxatividade entre nós significa que os recursos são aqueles indicados pela lei, né? Quando nós estudamos a matéria pela primeira vez, nós costumamos nos referir ao artigo 994 do Código de Processo Civil, né? O artigo 994 do CPC, ele estabelece assim: são cabíveis, né, os seguintes recursos, né? Está escrito ali, são cabíveis os seguintes recursos. Daí vem aquele rol do artigo 994. Mas, como nós já vimos ao longo desses encontros que temos tido aí no nosso estudo da nossa disciplina, além dos recursos indicados no artigo 994 do Código de Processo Civil, há outros recursos previstos em leis especiais, né? Nós mencionamos aqui os recursos previstos na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, por exemplo, né? Lei dos Juizados Especiais, melhor dizendo. Lá não existe um recurso contra a sentença chamado de recurso de apelação, né? A lei chama esse recurso apenas de recurso, por isso, inclusive, muita gente o chama de recurso inominado, né? Semelhantemente, a Lei 6.830, de 1980, também prevê um recurso chamado de embargos infringentes contra a sentença, e esse recurso não está aqui no rol do artigo 994 do Código de Processo Civil, né? Então, pessoal, por taxatividade, nós queremos dizer que são recursos aqueles assim previstos em lei, né? E vejam, são recursos aqueles previstos em lei federal, né? Então, por exemplo, não pode regimento interno de tribunal criar ou extinguir recursos, né? A existência dos recursos, a criação de recursos depende de lei federal. Na verdade, o direito de recorrer, como desdobramento de direito de ação, né, ele tem que ser disciplinado por leis federais nos termos do artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição Federal. É tema de direito processual e não de mero procedimento, né? Interessante, a doutrina também vincula o princípio da taxatividade ao princípio da legalidade, né? Então, sob esse ponto de vista, é correto dizer, portanto, que são recursos aqueles, assim, compreendidos pela lei. Exemplo de figura que, às vezes, é usada como se fosse recurso, mas não é. O pedido de reconsideração, né? Na praxe forense, não é incomum nós verificarmos advogadas e advogados usando essa medida chamada de pedido de reconsideração, como se fosse um recurso, mas o pedido de reconsideração não é previsto em lei como recurso, né? Não tem prazo na lei, não tem efeitos previstos em lei, não tem hipótese de cabimento previstas em lei. Por isso que se entende que o pedido de reconsideração, inclusive, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso apropriado, né? Então, se você está diante de uma decisão interlocutória que seria impugnável por agravo de instrumento, a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do que seria o agravo de instrumento, o recurso cabível, né? Outro dos princípios é chamado pela doutrina de princípio da unicidade
ou assim também alguns preferem chamar de singularidade recursal, ou unirrecorribilidade. O que significa esse princípio da unicidade, unicidade recursal, singularidade recursal, ou unirrecorribilidade? Vejam, pessoal, significa esse princípio que contra cada pronunciamento judicial caberá um recurso, né? A lei prevê para cada pronunciamento judicial um recurso em específico. Então, por isso que a gente diz que contra a sentença cabe apelação, contra a decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, nos casos previstos em lei, e assim sucessivamente. Mas nós já observamos que esse princípio não é adotado de maneira absoluta em nosso sistema. Por quê? Porque há situações em que a lei admite que, ao menos em tese, ao menos em potência, um pronunciamento judicial, um mesmo pronunciamento judicial, possa ser impugnado por dois recursos, né? Então, a gente tem isso quando o acórdão, por exemplo, proferido pelo Tribunal de Justiça, ele se funda em norma constitucional ou em lei federal infraconstitucional e a parte deseja impugnar esse pronunciamento judicial. Nesse caso, como nós já mencionamos, no âmbito do direito processual civil brasileiro, a parte deve interpor concomitantemente recurso extraordinário e recurso especial, né? Então, se o acórdão proferido pelo tribunal, ele se assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, e esses dois fundamentos são suficientes para manter a conclusão a que chegou a decisão proferida pelo tribunal, a parte deve interpor concomitantemente recurso extraordinário e recurso especial. Se ela interpuser, por exemplo, apenas recurso especial, e outro fundamento, no caso, o fundamento constitucional, ele for suficiente para manter a conclusão a que chegou a decisão recorrida, faltará à parte interesse recursal, né? Porque aquele recurso será inútil para a parte, porque ainda que ele seja provido, isso não levará a uma modificação da decisão impugnada. Então, por isso que a gente diz que, nesse caso, né, cabem concomitantemente, ou até melhor dizendo, devem ser interpostos concomitantemente os dois recursos. Uma outra exceção a essa regra, aliás, isso que eu acabei de falar para vocês, está ali na súmula 126 do STJ, né? Que a parte deve interpor concomitantemente recurso extraordinário e recurso especial. Uma outra situação interessante, pessoal, que ao menos em tese, né, admite-se ali a interposição de dois recursos contra o mesmo pronunciamento judicial, acontece com os embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração são cabíveis contra todas as decisões judiciais, tá certo? Recurso de embargos de declaração são cabíveis contra todos os pronunciamentos judiciais, é o que está no Código de Processo Civil brasileiro, né? E por conta disso, contra todos os pronunciamentos judiciais caberá o recurso próprio previsto em lei e os embargos de declaração. Então, contra a sentença, cabe apelação? Sim. E cabem também embargos de declaração, né? Então, eu posso interpor embargos de declaração no prazo de 5 dias, que é o prazo legal para a interposição desse recurso, e após o julgamento dos embargos de declaração, eu posso, daí então, interpor o recurso de apelação, porque, como nós mencionamos, inclusive, num dos encontros anteriores, né, a interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do recurso próprio, né? Agora, olha só, pessoal, que interessante. Eu acabei de dizer isso aqui para vocês, né, que contra cada pronunciamento judicial, pelo menos em princípio, cabe apenas um recurso. Há exceções, né, como o caso do recurso extraordinário e do recurso especial. Acabei de dizer também para vocês que os embargos de declaração são cabíveis contra quaisquer pronunciamentos judiciais, né? Então, contra o pronunciamento judicial cabem os embargos de declaração e o outro recurso que seja previsto em lei, mas eu tomei o cuidado de enviar para vocês alguns julgados que são exemplos de que essa orientação que estamos passando aqui para vocês
não é aceita em termos absolutos na jurisprudência, né? Vamos começar aqui, pessoal, com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Vou colocar aqui na tela para vocês. No julgamento do agravo regimental em agravo em recurso especial, número 682288, né? É uma das decisões que eu enviei para vocês, que vocês analisaram ali no encontro de ontem, né? E vocês tinham até hoje para fazer essa análise. Olha só que interessante. O que é que está escrito aqui? Basta-nos o que está escrito aqui na ementa. São inadmissíveis embargos de declaração à decisão denegatória de recurso especial proferido em exame prévio na origem. Olha só, né? Eu ainda não tive tempo, não consegui examinar o que vocês enviaram ali em resposta a esse julgado, mas uma das coisas que vocês deveriam examinar, ou deveriam responder, né? Uma das questões que vocês deveriam responder é: está correta a decisão? Está correta a decisão e por quê? Olha só que interessante, pessoal. Essa orientação, retratada aqui nesse julgado, no sentido de que não cabem embargos de declaração contra a decisão denegatória de recurso especial, proferida em exame prévio na origem, é uma orientação que surgiu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, né? De fato, o Código de 1973, no artigo 535, que hoje seria o artigo 1022, ele não era muito claro quanto ao cabimento dos embargos de declaração contra determinados pronunciamentos judiciais, sobretudo as decisões monocráticas, né? Então, havia jurisprudência, que nós chamamos de jurisprudência defensiva, né? Aliás, a Micaela, que me orientando, vai estar fazendo a monografia dela sobre jurisprudência defensiva, né? Mas surgiu na jurisprudência a orientação no sentido de que, como a lei não previa o cabimento de embargos de declaração contra a decisão proferida no tribunal de origem, relacionada à admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, esse pronunciamento não seria recorrível por embargos de declaração, e o único recurso cabível nesse caso, pessoal, o único recurso cabível nesse caso seria o recurso do agravo em recurso especial, que hoje é previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil. Deixa eu colocar aqui na tela um pouco antes o Código de Processo Civil para que a gente veja de que artigos nós estamos falando aqui, né? Vejam, hoje o cabimento dos embargos de declaração está no artigo 1022. E vocês vejam, o artigo 1022 caput, ele é claro no sentido de que cabe esse recurso contra qualquer decisão judicial, né? Algum de vocês poderia se perguntar, mas por que a lei colocou isso contra qualquer decisão judicial? Justamente porque, na vigência do Código Revogado, havia orientação no sentido de que determinados pronunciamentos judiciais não poderiam ser impugnados por embargo de declaração. Essa orientação, pessoal, que está retratada nessa decisão que eu coloquei aí para vocês, que a gente está analisando agora, ela representa um resquício dessa orientação que vem sendo aplicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a meu ver, de maneira absolutamente indevida. Tá? Porque o artigo 1022 é claro no sentido de que cabem embargos de declaração contra qualquer pronunciamento judicial. Mas, vejam, pessoal, a jurisprudência, né, apesar de a lei ser absolutamente clara quanto a isso, a jurisprudência até hoje é no sentido de que não cabem embargos de declaração contra o pronunciamento judicial proferido com base no artigo 1030 do Código de Processo Civil. Tá certo? Tem decisões no sentido de que
caberão embargos de declaração somente quando essa decisão proferida pela presidência do tribunal local, né, com base no artigo 1030 do CPC, ela for tão obscura, ela for tão confusa, né, que isso, o fato de ela ser tão incompreensível assim, impede o uso ou interposição do outro recurso. Então, por exemplo, imaginem um caso em que a presidência do tribunal local, né, ela tenha, com base ali no artigo 1030, ela tenha negado seguimento ao recurso, né, que é a expressão empregada pela lei ali no inciso 1º do artigo 1030, então nega o seguimento ao recurso, mas olhando para o conteúdo do pronunciamento, você percebe que, na verdade, ao invés de negar seguimento, né, o pronunciamento está não admitindo o recurso. Daí você diz assim para mim, mas espera aí, Medina, qual a importância disso? Na verdade, pessoal, essa distinção é absolutamente relevante. Por quê? Porque uma coisa é o pronunciamento negar seguimento, outra coisa é o pronunciamento não admitir o recurso, né? Na hipótese do inciso 5º do artigo 1030. Por quê? Porque se a decisão, pessoal, se funda no inciso 5º do artigo 1030, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. E se a decisão se funda no inciso 1º do artigo 1030, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Então, pode suceder que a decisão proferida pela presidência do tribunal local seja tão obscura que eu não consiga discernir se ela se encaixa no inciso 1º ou se encaixa no inciso 2º. E nesse caso, e somente nesse caso, é que a jurisprudência tolera, né, a oposição dos embargos de declaração. Mas olha só, pessoal, que interessante isso. E a gente tem que criticar isso. Por quê? Porque isso gera um ambiente de absoluta insegurança. Porque eu vou acabar admitindo o recurso de embargo de declaração se for para lhe dar provimento, ou seja, eu só vou admitir o recurso de embargo de declaração porque eu estou pressupondo que existe o vício. E, na verdade, rigorosamente, né, os embargos de declaração deveriam ser admissíveis sempre que, né, eu estiver diante de qualquer pronunciamento judicial nos termos do artigo 1022 caput do Código. Você ia perguntar alguma coisa, Raíssa? Qual que é a diferença entre negar seguimento e inadmitir? Ótima pergunta. Pessoal, não sei se todos aí ouviram a pergunta muito bem formulada e muito oportuna, que a Raíssa acabou de colocar aqui na turma. Eu vou colocar de novo aqui para vocês, na tela, o Código de Processo Civil, artigo 1030. Pessoal, ok? Então, vejam. O que nós estudamos bastante ao longo desses dias até aqui? A diferença entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. A admissibilidade significa a verificação da presença dos requisitos recursais, né? Se esses requisitos recursais estiverem presentes, eu vou dizer que o recurso será conhecido, né? Se faltar algum desses requisitos, o recurso não será conhecido, né? Uma vez ultrapassado o juízo de admissibilidade, eu vou examinar o mérito do recurso. Daí eu vou dizer se o recurso pode ser provido ou não provido. O parágrafo 1º do artigo 1030 se refere à inadmissibilidade, né? Então, o inciso 5º do artigo 1030 estabelece que se a presidência ou vice-presidência do tribunal local, ao realizar o juízo de admissibilidade, concluir que ele deve ser positivo, ou seja, os requisitos estão presentes, ele deve remeter o feito ao Supremo ou ao STJ, certo? Porque o tribunal local entendeu que, pelo menos como princípio, os requisitos do recurso estão presentes. E nesse caso, se não for positivo, mas negativo, né? Ou seja, se tratar de uma decisão de inadmissibilidade, caberá agravo para o Tribunal Superior nos termos do artigo 1042.
O artigo 1042, ele trata do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, né? Então, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, certo? Então, a inadmissibilidade, Raíssa e pessoal, tem a ver com a verificação dos requisitos de admissibilidade do recurso. Pura e simplesmente isso, tá certo? Mas, pessoal, o legislador, né, quando o Código de Processo Civil foi aprovado, quando o Código de Processo Civil foi publicado, foi sancionado e foi publicado, né, acabou-se gerando uma grande polêmica, sobretudo em relação àqueles que atuam, né, nos tribunais superiores, e, sobretudo, em relação aos próprios ministros mesmo dos tribunais superiores. Porque, vejam, acompanhem comigo aqui, eu estou colocando na tela de novo para vocês o Código de Processo Civil. O artigo 1030, vejam, ele estabelecia que a presidência ou vice-presidência do tribunal local serviria apenas como uma espécie de juízo de passagem para o recurso extraordinário, para o recurso especial, que seria daí então enviado ao Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade. Aconteceria aqui algo parecido com o que acontece com a apelação, né? Porque o juízo de primeiro grau recebe a apelação e encaminha ao Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade, né? E por que o projeto contemplou isso e acabou sendo sancionado dessa maneira? Porque várias pesquisas foram feitas, pessoal, e se chegou à conclusão de que toda decisão que não admitisse recurso extraordinário ou recurso especial era impugnada pelo agravo que hoje está ali no 1042 do CPC. Então, inclusive, alguns ministros do próprio STJ sugeriram que o recurso fosse enviado diretamente para o Tribunal Superior. Mas, depois que o Código de Processo Civil foi aprovado, né, ali em 2015, e ainda antes da sua entrada em vigor, os ministros do STJ, sobretudo, eles se movimentaram, né, para que isso não fosse feito dessa maneira, ou seja, para que o tribunal local, a presidência do tribunal local, realizasse uma atividade consistente em verificar se esse recurso deveria ou não subir para o Tribunal Superior. Então, o tribunal local realizaria, assim como no Código de 1973, realizaria o juízo de admissibilidade. Claro que o tribunal local, Raíssa e pessoal, não poderia, como não pode, fazer o juízo de mérito, certo? Não poderia fazer o juízo de mérito do recurso extraordinário e do recurso especial, porque o mérito desses recursos só pode ser examinado pelos tribunais superiores. No entanto, criou-se, com a reforma de 2016, da Lei 13.256 de 2016, que alterou o Código de Processo Civil antes de ele entrar em vigor, uma figura nova, que é a negativa de seguimento. Olha só que interessante, a negativa de seguimento não é igual à não admissão do recurso. Porque quando se nega seguimento ao recurso extraordinário ou ao recurso especial, não se quer dizer que falta o requisito de admissibilidade, viu, Raíssa, viu, pessoal? A negativa de seguimento acontece, sobretudo, quando, né, a presidência do tribunal local verifica que a decisão impugnada está em conformidade com tese firmada pelo Tribunal Superior ou por um dos tribunais superiores no julgamento de recursos repetitivos ou no julgamento, no caso do Supremo, de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, vejam o que diz aqui o inciso 1º. Negar seguimento, vamos aqui à linha B. A recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Então, o que é que vai acontecer aqui, Raíssa e pessoal? Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça fixou uma tese, né,
no julgamento de um recurso especial repetitivo, certo? O tribunal local, né? Exemplo, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, né? Aplicou essa tese num determinado caso concreto e você interpôs recurso especial contra esse acórdão. Aí esse recurso chega na presidência do tribunal local, depende do tribunal, é presidência, vice-presidência, segunda, terceira, sei lá, vice-presidência do tribunal local, que vai verificar o seguinte, né? Você está recorrendo contra a tese firmada pela STJ ou dizendo a mesma coisa com outras palavras? O acórdão recorrido fundamenta-se corretamente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça? Em caso positivo, a vice-presidência do tribunal local vai negar seguimento ao teu recurso, né? Então, se, por exemplo, eu estou recorrendo contra o acórdão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, né? E esse meu recurso contraria a tese firmada, a hipótese não será de não admitir o recurso, mas a hipótese será de negativa de seguimento ao recurso, né? O recurso terá seu segmento negado. E nesse caso, Raíssa, pessoal, né? Voltando aqui à tela, ao Código de Processo Civil, vou colocar de novo na tela ali para vocês. Nesse caso, será uma decisão impugnável não por agravo que será dirigido ao Tribunal Superior, mas sim por agravo interno, a que se refere o artigo 1021, né? Aqui, pessoal, então vejam, então, em primeiro lugar, eu expus aqui para vocês o que está escrito na lei. Agora, vamos fazer um exame crítico do que está escrito aqui. Rigorosamente, coloque-se você ali na posição de desembargadora ou de desembargador ali no Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo. Então, o tempo passou, você se formou, estudou, passou no concurso, se tornou juiz, daqui 10, 15 anos foi lá para o tribunal, está trabalhando ali na vice-presidência do tribunal. Daí você recebe o recurso especial, né? Você diz, o recorrente está aqui indo contra uma tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo número X, por exemplo. É a tese número X que o STJ fixou. Olha, pessoal, essa análise, substancialmente, ela se aproxima mais do quê? Da admissibilidade ou do mérito do recurso? Do mérito. Mas não poderia o 1030 do CPC dizer que a presidência do tribunal local estaria negando provimento ao recurso, ou seja, estaria examinando o mérito do recurso especial, porque isso seria inconstitucional, né? Porque o mérito só pode ser examinado pelo Tribunal Superior. Então, Raíssa, pessoal, o que o legislador fez aqui? Criou uma figura nova, que é a negativa de seguimento, que tem por conteúdo verificar se o recorrente tem razão, ou seja, se o recorrente está ele tem o apoio da tese firmada pelo STJ ou não, né? E se a presidência do tribunal local entender que o recurso dele vai contra a tese firmada, né? Daí então, diz a lei, será negado seguimento ao recurso. E vejam só, você diz, aí, mais uma outra coisa, você diz assim, mas por que a lei então não falou em não admitir o recurso? Porque se a lei falasse que seria hipótese de inadmissibilidade do recurso, caberia agravo para o Tribunal Superior, e o recurso iria para o Tribunal Superior. E, na verdade, na sistemática de recursos repetitivos, o que o STJ quer? Pelo menos a maioria dos ministros querem. Que a aplicação correta da tese firmada no recurso repetitivo, né, se saber se a tese foi aplicada corretamente ou não, isso seja verificado apenas no tribunal local, né? Vocês devem se lembrar, a gente já analisou numa das aulas anteriores, aquela reclamação que foi julgada pelo STJ, né? O STJ firmou a orientação de que não cabe reclamação constitucional contra a decisão da presidência do tribunal local que tenha aplicado erroneamente a tese firmada no repetitivo, porque ele disse assim, a relatora ministra Nancy Andrighi, né, que essa questão vai ser resolvida exclusivamente pelo tribunal local. Então, Raíssa, pessoal, não tem uma lógica nisso.
Por isso que eu estou tentando explicar para vocês. Qual é a lógica? Né? A negativa de seguimento foi um mecanismo concebido pelo legislador como uma espécie de terceiro gênero, não é nem admissibilidade, não é nem mérito, mas é um modo que o legislador criou de fazer com que o confronto, né, entre o recurso e a tese firmada no repetitivo, e assim também no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, por exemplo, fosse feito apenas no tribunal. E contra a decisão que nega seguimento, caberá apenas o agravo interno. Não caberá agravo para o Tribunal Superior. Tá bom, Raíssa e pessoal? Ficou claro, Raíssa? Talvez não tenha ficado tão claro, mas a gente tem que continuar estudando mesmo, tá? Agora, vejam. Isso não foi suficientemente resolvido aqui por nós ainda. Então, a gente acabou de examinar esse julgado, segundo o qual não cabem embargos de declaração contra essa decisão. Criticamos esse julgado, mas vejam, pessoal, nós, né, embora nós estejamos estudando a matéria aqui na faculdade, etc., a gente tem que saber que existe jurisprudência em todos os sentidos, né? Melhor, a gente tem que saber que existe jurisprudência em sentido diferente daquele que é sustentado pela doutrina, ou até do que está explicitamente previsto em lei. Então, por exemplo, isso aqui, inclusive tenho dois amigos meus, dois professores que vão fazer uma live hoje à noite, né? Eu até passei, eu vou passar no grupo para vocês daqui a pouco o link para acesso para que eles tiverem interesse, né? Eles vão falar sobre jurisprudência defensiva. Essa orientação que está aqui manifestada nesse julgado é exemplo de jurisprudência defensiva, né? Então, o que é a jurisprudência defensiva? São entendimentos, são orientações que são criadas pela jurisprudência com o intuito de limitar a subida de recursos para os tribunais superiores. Né? Um outro julgado que eu enviei para vocês, que também tem a ver com isso, mas já entra no próximo item, né? Que é o princípio da fungibilidade recursal. Né? Vejam, pessoal, o que significa o princípio da fungibilidade recursal? Né? Como a gente acabou de mencionar, em razão do princípio da unicidade, ou da singularidade, ou da unirrecorribilidade, né, a lei prevê o cabimento de um recurso específico para cada pronunciamento judicial. Ok. A gente já viu que há exceções a essa regra também. Ok. Né? Há exceções a esse princípio também. Ok. Mas pode haver situações, pessoal, né, pode haver situações em que, por algum motivo, não está claro qual o recurso cabível contra determinado pronunciamento judicial. Quando é que isso pode acontecer? Então, eu posso estar diante, por exemplo, da obscuridade da lei. A lei é obscura sobre o assunto. Eu posso estar diante, por exemplo, de um assunto controvertido na doutrina e na jurisprudência. Ou eu posso estar diante, por exemplo, também, de uma situação em que o próprio pronunciamento judicial gera dúvida. Aqueles de vocês que eventualmente estão acompanhando a matéria através do livro do meu curso, talvez já tenha lido um exemplo que eu cito de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, né? Em que a dúvida foi gerada pelo próprio juiz que proferiu a decisão, né? Está aqui o exemplo, está citado na nota de rodapé número 210, né? Olha só que interessante, embora a decisão atacada não tenha colocado termo ao processo de execução, ou seja, a decisão não extinguiu, não terminou o processo de execução, o juízo de primeiro grau deu-lhe verdadeiro tratamento de sentença, assim denominando-a e registrando-a, né? Bem como recebendo e processando o recurso de apelação. Olha só que interessante. Nesse caso, na hipótese aqui referida, estava-se diante de uma decisão interlocutória. Só que o juiz que proferiu a decisão interlocutória, ele deu
forma de sentença essa decisão interlocutória. Induziu a parte em erro, né? A parte daí, então, interpôs o recurso de apelação. Então, vejam, pode acontecer de a lei ser obscura, pode acontecer de doutrina e jurisprudência serem controvertidas, ou haver controvérsia na doutrina e na jurisprudência sobre a matéria, ou pode acontecer de o próprio magistrado que proferir a decisão, ele deixa esse pronunciamento obscuro e induz a parte a interpor um determinado recurso. Em todas essas situações, pessoal, surge a dúvida quanto a se saber qual recurso cabível. E sempre que se demonstrar que há dúvida quanto a se saber qual recurso cabível, admite-se a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Agora veja, essa dúvida não é qualquer dúvida. Aqueles de vocês que leram, né, a matéria, seja no meu livro, seja nos julgados que a gente enviou, deve ter visto, e eu coloquei aqui no chat para vocês, entre aspas, deve ter visto que a doutrina e a jurisprudência se referem a um tipo de dúvida em específico chamada de dúvida objetiva. Vocês perceberam que eu coloquei ali, entre aspas, dúvida objetiva. Por quê? Dúvida objetiva entre aspas. Porque a dúvida, rigorosamente, ela é sempre subjetiva, né? Eu estou em dúvida. Você está em dúvida. A dúvida é um estado do espírito, certo? Eu estou em dúvida. Então, a dúvida, rigorosamente, é subjetiva. Mas por que doutrina e jurisprudência se referem à dúvida objetiva, né? Nós nos referimos à dúvida objetiva para dizer, pessoal, que qualquer um que se encontrasse naquela situação estaria em dúvida. Ou seja, a dúvida não está apenas na cabeça do recorrente. A situação gera dúvida, né? Mas a gente tem que usar a expressão entre aspas, né? Porque não deixa de ser algo contraditório dizer que a dúvida é objetiva e não é subjetiva, né? Importante, a jurisprudência exige, para incidência do princípio da fungibilidade recursal, a presença de 3 requisitos, né? A gente vai ver que o terceiro tende a cair em desuso na vigência do Código de 2015. O primeiro, qual que é? Dúvida objetiva, que a gente acabou de mencionar, certo? O segundo requisito é inexistência de erro grosseiro. Inexistência de erro grosseiro. Quando é que... Bom, na verdade, esses 2 requisitos, dúvida objetiva e inexistência do erro grosseiro, são faces da mesma moeda, porque sempre que houver dúvida objetiva, não haverá erro grosseiro. E sempre que houver erro grosseiro, não haverá dúvida objetiva. Mas a expressão, pessoal, erro grosseiro, ela vem lá desde o Código de 1939, né? O Código de 1939, quando falava da fungibilidade recursal, né, no artigo 810, né, ele dizia que, no caso, salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, né? Era o que estava escrito ali. Então, a expressão ausência de erro grosseiro vem até hoje sendo empregada entre nós, mas era textualmente referida no Código de 1939. Olha só, quase 100 anos, né? Isso era, então, previsto naquele código, né? Ok? Agora, notem, a jurisprudência é bastante rigorosa quanto à verificação desses requisitos. Dúvida objetiva e inexistência de erro grosseiro. Eu enviei para vocês um julgado, deixa eu achar aqui, já vou colocar na tela, que tem a ver com o artigo 1030 do Código de Processo Civil, que a gente acabou de mencionar há pouco, mas é um julgado muito importante, tá certo? Aqueles de vocês que eventualmente estão acompanhando a matéria pelo meu livro já devem ter chegado a esse entendimento, mas eu enviei para vocês uma decisão mais recente, certo? É uma decisão, vejam aqui, proferida no dia 19 de outubro de 2020,
né? Então, é quentíssima. E olha só que interessante, pessoal. Tem a ver com o artigo 1030 do Código de Processo Civil, mas com uma situação bem peculiar do artigo 1030. Porque a gente mencionou, e eu fiz isso em resposta à pergunta que a Raíssa fez, a gente disse, olha, pode a presidência do tribunal local não admitir o recurso, ou pode a presidência do tribunal local negar seguimento ao recurso. E daí, o que é que eu devo fazer, né? Se for negativa de seguimento, eu interponho agravo interno. Se for inadmissibilidade, eu interponho agravo em recurso especial do artigo 1042. Mas pode haver situações, pessoal, e é disso que está falando aqui essa decisão, pode haver situações em que o pronunciamento tem duplo fundamento. Pode suceder que a presidência do tribunal local, ela, a um só tempo, tenha dito que deve-se negar seguimento ao recurso, em relação ao requerimento X, por exemplo, e em relação ao requerimento Y, é caso de não admitir o recurso. Então, por exemplo, em relação ao capítulo do acórdão recorrido relacionado ao direito à resolução do contrato, pode suceder que a presidência do tribunal local negue seguimento ao recurso, dizendo que o recurso está indo contra a tese firmada pelo STJ, né, no julgamento do recurso especial repetitivo número X. E em relação ao capítulo do acórdão relacionado à indenização por perdas e danos, pode a presidência do tribunal local, por exemplo, não admitir o recurso especial, né? Não admitir o recurso especial. Porque, por exemplo, diz que incide a súmula 7, que se trata apenas de uma questão de fato, e não se admite recurso especial para reexame de provas. E daí, então, não admitir o recurso. E nesse caso, pessoal, né, de acordo com a orientação que vem se reproduzindo na jurisprudência do STJ, vejam, eu vou ler esse trechinho da ementa. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria o da interposição simultânea de agravo interno, que é o do artigo 1021, suscitando eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre. Apelo nobre é um jeito carinhoso de chamar o recurso especial. Vejam que essa decisão citada, proferida pela quarta turma, e essa decisão aqui que eu mandei para vocês analisarem é da terceira turma. Então, essa orientação tende a se pacificar na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, né? No sentido de que você deveria ter interposto concomitantemente os dois recursos. Nesse caso, pessoal, eu me alinho entre aqueles autores na doutrina que dizem o seguinte, olha, a lei, aqui no artigo 1030, ela não é clara. E, de fato, vocês vão de convir comigo, pessoal, que a lei, ali no artigo 1030 do Código de Processo Civil, ela não não diz o que é que eu, como recorrente, tenho que fazer em situações em que a decisão tenha duplo fundamento. Né? Não está claro aqui que eu tenho que recorrer concomitantemente com os dois recursos, né? Eu escrevo em meus trabalhos, eu defendo, quando eu escrevo sobre essa matéria, que nesse caso se deve aplicar o princípio da fungibilidade recursal, certo? Há outros autores de até maior expressão que também defendem semelhante ponto de vista, mas essa não é a orientação que hoje está preponderando na jurisprudência, certo? Como vocês viram aqui, nesse julgado que eu enviei para vocês, a jurisprudência no sentido de que, nesse caso, a parte deve interpor concomitantemente os dois recursos e eles não admitem a incidência do princípio da fungibilidade. Eu discordo, com todo o respeito do mundo, com todo o respeito devido, dessa orientação aqui, mas a gente não pode fechar os olhos para ela. Então, você que está aqui hoje conosco conversando sobre essa matéria, quando você chegar lá no estágio, né, vai conversar com o professor, com o advogado com quem você faz o estágio, diz, ó, cuidado com essa orientação aqui.
Você pode até discordar, mas você não pode desconhecê-la. Você pode até escrever contra, mas você não pode desconhecê-la, né? Ok? Então, a jurisprudência é bem rigorosa quanto à verificação dos requisitos da fungibilidade recursal. O terceiro requisito para a incidência da fungibilidade recursal, pessoal, seria a interposição do recurso do prazo menor. O que acontece? Então, quando eu estou em dúvida, por exemplo, eu tenho 2 recursos e a lei prevê prazos diferentes para esses 2 recursos, né? Se você opta pelo recurso que teria um prazo maior, você deveria interpô-lo no prazo menor para demonstrar que está de boa-fé. Esse requisito, que era exigido pela jurisprudência na vigência do Código Revogado, hoje não faz muito sentido mais. Por quê? Porque, à luz do Código de Processo Civil de 2015, tanto a apelação quanto o agravo do instrumento devem ser interpostos no prazo de 15 dias. Antigamente, à luz do Código Revogado, a apelação tinha prazo de 15 dias e o agravo tinha prazo de 10 dias. Então, se a parte interpusesse a apelação, tinha que fazer isso no prazo de 10 dias, ou seja, interpor o recurso no prazo menor. Eu criticava essa orientação, acho que todo mundo na doutrina criticava essa orientação, mas era também algo manifesto de jurisprudência defensiva, né? Que era exigido ali pela jurisprudência também nesse caso. Pessoal, eu vou falar só mais uma coisa sobre fungibilidade recursal, sobre fungibilidade, que tem a ver com outro julgado que eu enviei para vocês, que não é propriamente de fungibilidade de recurso, mas de fungibilidade de meios. Estou me referindo aqui, pessoal, e eu vou pedir para vocês bastante atenção no que eu vou falar agora, porque é algo um pouquinho mais complicado de entender. Da hora que eu interromper a gravação, a gente pode dialogar um pouco mais sobre essa matéria. Mas eu enviei para vocês, né, essa decisão interessantíssima. Vale a pena ler, vale a pena estudar o processo todo, né, tal como aconteceu. Embargos de declaração dos embargos de declaração na ação rescisória número 569. Tá? Olha só que interessante, aqui eu não estou falando de fungibilidade entre recursos, mas eu estou falando de fungibilidade entre ação rescisória e querela nullitatis insanabilis. Deixa eu até gravar aqui. Querela nullitatis e ação rescisória. A querela nullitatis insanabilis, pessoal, é um meio de impugnação à decisão judicial, né? É uma ação autônoma de impugnação também, mas é um meio de que a gente pode se valer para impugnar pronunciamentos judiciais que, em virtude de um vício extremamente grave, que acomete o processo de proferir dessa decisão, ou que acomete a própria decisão, esse pronunciamento não chegou a se formar, e por isso, né, ele não chegou a fazer coisa julgada, tá certo? Basicamente é isso. Controverte-se na doutrina sobre o uso do termo querela nullitatis insanabilis, né? Tem muita gente que critica o uso dessa expressão. Eu, pessoalmente, não a considero a mais apropriada, mas ela é usada a miúde pela doutrina e pela jurisprudência. E outros tantos, eu mesmo, né, prefiro chamar de ação declaratória de inexistência ou ação declaratória de ineficácia. E o exemplo mais corriqueiro da hipótese é o que foi tratado aqui nesse julgado, que é a hipótese de réu não citado, a ausência de citação de litisconsorte necessário, né? Um tempo atrás eu tive no meu escritório um caso bastante interessante, a gente ganhou, né, de um réu que não foi citado na ação de conhecimento, porque foi feita a citação por via postal e a carta de citação foi entregue em endereço errado. Daí esse réu não contestou, né, porque ele não soube do processo, foi proferida a sentença condenatória contra ele, e ele só ficou sabendo do processo quando ele viu que o bem dele estava sendo levado a leilão. Daí ele acabou tendo conhecimento daquele processo. Daí ele nos procurou e a gente moveu uma ação declaratória de inexistência, né, dizendo que o processo era como se não tivesse sido
nada feito ali desde o momento em que ele deveria ter sido citado. Esse julgado aqui, pessoal, tratou de uma hipótese bastante interessante, que é a da fungibilidade entre a ação rescisória e a ação declaratória da inexistência, né? Algo que a gente vai estudar com mais vagar e mais profundidade adiante. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, quando fala do cabimento da ação rescisória, ali no artigo 966, né? Ele estabelece assim, olha, quanto ao cabimento da ação rescisória, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando? E olha só que interessante, ela exige que a decisão transite em julgado para que seja cabível a ação rescisória, né? Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque no caso da decisão que eu enviei aqui para vocês, pessoal, quando não há citação, né, daquele que deveria ter figurado no processo como parte, a gente diz que não houve coisa julgada em relação a ele, né? Tá? Né? E daí, então, o pessoal diz, não, tem autores, inclusive, que dizem que não cabe ação rescisória nesse caso, mas caberia apenas ação declaratória da inexistência. E nesse caso aqui, essa decisão, que eu achei bastante interessante, né, acabou-se admitindo uma espécie de fungibilidade de meios. Eu vou colocar aqui no chat, só um segundinho, Rafael, eu já te respondo. A expressão fungibilidade de meios. Há autores que usam a expressão fungibilidade de meios nesses casos, né, para admitir a fungibilidade entre a ação rescisória e a querela nullitatis insanabilis. E nesse caso aqui aconteceu o seguinte, que foi ajuizada a ação rescisória lá no Superior Tribunal de Justiça, né, porque se entendia que o último julgado havia sido proferido naquele tribunal. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu o seguinte, ó, nesse caso aqui não cabe a ação rescisória, mas sim cabe a querela nullitatis insanabilis. E qual foi a primeira atitude do tribunal? Foi a de extinguir o processo, né? Mas daí a parte insistiu, opôs embargos de declaração e requereu que a ação rescisória fosse transformada, entre aspas, em querela nullitatis insanabilis e os autos fossem enviados para o juízo de primeiro grau, né? E com isso aqui eu já respondo a pergunta que o Rafael acabou de fazer aqui no chat. Ele perguntou, neste exemplo, o juízo competente é o juízo que proferiu a sentença inexistente? A resposta é positiva. A ação declaratória da inexistência ou ação declaratória da ineficácia, ou se preferir chamar de querela nullitatis insanabilis, deve ser ajuizada perante o juízo que prolatou a decisão em primeiro grau de jurisdição. É diferente da ação rescisória, que deve ser ajuizada perante o tribunal. Só uma coisa, o Rafael colocou aqui a expressão, e eu vou colocar aqui entre aspas também, sentença inexistente. Muita gente critica o termo sentença inexistente, né? Porque diz, mas como é que tem sentença e ela é inexistente? Isso seria um paradoxo, né? Ele está e não está ao mesmo tempo. Na verdade, o que a gente quer dizer quando quem usa essa expressão, sentença inexistente, e eu me insiro entre aqueles que às vezes usam essa terminologia, vamos dizer assim, o que a gente quer dizer é que, nesse caso, eu não estou diante de um pronunciamento que deva ser considerado como tal, mas sim, eu estou diante de um simulacro de sentença. É uma falsa sentença. É uma sentença impostora, vamos dizer assim, né? Agora, pessoal, tem muitos autores que, ao invés de falar em sentença inexistente, preferem falar, nesse caso, do réu não citado, em sentença ineficaz. E, ao invés de sentença inexistente, sentença ineficaz. Porque o processo existiu entre autor e juiz. Ele só não existiu em relação ao réu. E daí se dizer que é ineficaz em relação àquele réu, tá? Eu vou interromper por aqui, porque a gravação já tem ali praticamente 50 e poucos minutos, e eu vou reservar os outros dois princípios para a gente falar. A gente já passou a matéria, né? Para a gente terminar no próximo encontro, tá? Eu vou ter que interromper a gravação, senão o vídeo fica muito longo. Mas a gente prossegue aí com dúvidas, tá certo? Vamos em frente.